Galera, essa é a parte 3 da obra. Caso não tenham visto a parte 1, deixarei no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Corta para nosso prota com a Ishida em seu colo, informando que eles ainda estão dentro do portal. Vemos que a Ishida acabou usando muita energia e ficando sem forças após a transformação acabar. Nosso menino decide dar um sermão nela e manda ela nunca mais se transformar sem a autorização dele. E ainda diz que não gosta de gente que perde a cabeça por causa da raiva. O nosso prota decide sair daquele local, mas antes abre sua janela de nível e percebe que subiu 8 níveis, chegando ao nível 49 agora. Vemos que a Echidna consegue usar o Ki demoníaco do prota para exercer um poder maior do que antes, então se o Ki demoníaco dele aumentar, o poder da Echidna também vai aumentar bastante. Do nada ele escuta um barulho. 2 ogros gigantes começam a correr em direção ao nosso menino. Agora com a Echidna fora de jogo parece que as coisas ficarão um pouco mais complicadas. Porém, 2 malucos surgem ali, um já chega amassando a cara de um ogro. E o outro já chega passando a peixeira no outro. Nosso menino fica sem entender nada. Aqueles manos já abordam nosso prota e perguntam se aqueles 2 monstros eram as presas dele. O nosso prota reconhece aqueles malucos de cara. Um deles é o mestre da guilda Honori de Ladinos e o outro é o mestre da guilda Nui Rank número 1 da Coreira. O Baekhyun Gion já diz que eles se encontraram pelo destino e escoltará o nosso menino para a saída daquele portal. Nosso menino já fala que tá de boa, ele consegue se proteger ali dentro. Nosso prota já ia sair dali mesmo, então corta para ele do lado de fora do portal, acordando a Echidna pois precisaram comprar logo roupas novas para ela. Quando eles entram em um beco para pegar um atalho para ir ao shopping, algo surpreende a Echidna e ela fala que está sentindo cheiro de sangue naquela direção. Sangue humano ainda por cima. Corta para um homem dizendo que se disfarçou e se infiltrou no culto demoníaco. E lá ele viu que eles eram mais insanos e cruéis do que todos pensavam. Enquanto ele evitava ser vigiado, conseguiu gravar um vídeo com informações chocantes. Mas como lá tem um bloqueador de sinal, ele ainda não conseguiu enviar uma mensagem para a base. Ele acabou sendo descoberto já que a vigilância em cima dele havia aumentado. Corta para ele correndo na rua todo ferido. Infelizmente ele chegou em seu limite e não consegue mais se mover. Nosso prota dá de cara com aquele maluco lá em sua frente. Em seus últimos suspiros ele entrega um cartão de memória ao nosso prota e desaba ali mesmo. Nosso menino tenta acordá-lo, mas não tem nenhum sucesso. Já que estava sem entender nada, nosso prota decide usar sua habilidade da observação naquele mano. Ele só conseguiu apenas o nível do mano que era bem habilidoso, e percebeu que ele não deve ter vindo do portal. Ele coloca aquele cartão de memória em seu celular e vê que tem apenas um arquivo de vídeo. Ao ver aquele vídeo ele fica surpreso. Então nos é mostrado que aquele vídeo é um vídeo para maiores. Nosso menino tenta entender o porquê dele dar um vídeo daqueles para ele, e o mano não parecia ser esse tipo de pessoa. Para ter certeza de que não deixou nenhum detalhe passar, ele assiste o vídeo mais algumas vezes. É a primeira vez que ele vê um vídeo daquele tipo depois de milênios. A Echidna pergunta o que ele está fazendo e nosso menino diz que está verificando uma evidência muito importante. Do nada uns manos do culto demoníaco aparecem ali. Os caras chegam perguntando se nosso prota viu aquilo. E nosso menino já fica sem graça. Quando os malucos dizem que não poderão deixar ele vivo, nosso menino fica sem entender nada. Nosso prota diz que deve ter algo ilegal ali, só pode, mas os malucos chamam ele de sonso por não ter entendido o significado do vídeo. Nosso menino ainda sem entender muito bem o que tá pegando, só sabe de uma coisa. Aqueles caras querem pegar o primeiro vídeo para maiores que ele viu depois de 10.000 anos. Não importa o que aconteça, nosso menino irá proteger aquele vídeo. Os malucos já pulam em direção a ele para o atacar. E ele já utiliza sua autoridade da defesa.
Em seguida ele usa sua autoridade da velocidade e maceta uns ali mesmo. O maluco já manda seu bando liberar os seus poderes. Ele diz que vão morrer de qualquer jeito se continuar daquele jeito. Já que nosso menino é um monstro saindo da jaula. Só agora que nosso menino sentiu a energia demoníaca. Se tocando de que aqueles malucos são do culto demoníaco. Ele parte para cima deles com a sua lâmina e pede para Echidna ficar atrás dele. Ele já passa a lambida em um maluco. Ele maceta aqueles malucos de um em um. Os caras já ficam no apavoro e decidem meter o pé dali. Mas é tarde demais para eles fugirem. Nosso prota usa suas estacas terrestres, acertando aqueles manos. Eles finalmente foram derrotados. Ele decide checar mais uma vez o vídeo e pergunta se o culto demoníaco estava atrás dele porque é muito bom. Do nada pula sobre a cabeça dele, Ashá e a capitã. Ashá pergunta ao nosso prota o porquê dele estar ali, enquanto ele esconde o celular. Ele começa a explicar para ela que apareceu um monte de gente ali, uma atrás da outra. A capitã reconhece o maluco infiltrado e pergunta se nosso prota achou um cartão de memória com um vídeo dentro. Ashá pede o vídeo e diz que é algo muito importante para elas. Olha a cara do nosso menino. Ela pede para ele e diz que precisa usar aquele vídeo agora. O Kangol já pensa para que ela quer usar aquele vídeo agora. Ele já fica dizendo que não tem como Ashá ter pedido um vídeo daquele tipo para ele. Ela diz que já que as coisas chegaram naquele nível, eles terão que ver aquele vídeo juntos, já que ele precisa saber daquelas coisas também. Nosso prota explica para a capitã sobre tudo o que ocorreu ali. Ashá já vê aquele vídeo e pergunta que merda para seus amigos. A capitã diz para ela que a inocente não sabe de nada, já o nosso prota diz que era aquilo que tinha no cartão de memória. A capitã diz que se trata de um vídeo falso e eles deverão usar um decodificador pois o vídeo está criptografado. Agora que nosso prota entendeu aquela situação ali. Ashá briga com nosso prota perguntando se ele já tinha visto o vídeo porque não avisou para ela e ele diz que ela falou que precisava usar aquele vídeo ali mesmo. A Echidna já entra na frente do nosso proto defendendo daquela morena pistola. O prota explica que ela é o dragão que ele invocou. E Ashá diz que esperava algo diferente e pergunta se ele não errou nada na hora de invocar. De volta na base da capitã, eles finalmente começam a assistir o vídeo correto dessa vez. Vemos duas figuras sinistras, uma delas chama um homem de Senhor Cardial. Ele diz que os preparativos para a invocação estão quase prontos e deverá demorar mais 3 semanas. O Cardial manda que é o cara manter tudo em segredo até a data correta. Do nada ele percebe que está sendo gravado e diz que parece que eles têm um ratinho ali. O vídeo finalmente acaba. Nosso prota diz que tem 3 coisas para descobrir ali. Se aquele cara é o Cardial, então tem alguém acima dele na hierarquia. Eles estão tentando invocar alguma coisa ali na Terra. E a última coisa é que tem uma grande guilda ajudando eles. Nosso prota diz que o primeiro passo é descobrir que guilda está ajudando eles. Ashá já quebra a cabeça pois não tem ideia de como irão descobrir que guilda está trabalhando com um culto. Nosso menino dá a ideia de criar uma isca. Ele diz que o culto está atrás de pessoas com atributos de rank alto. Ele já fala que tem um jogador em portais de rank baixo que é muito talentoso, os atributos dele são maiores do que esse. Ashá pergunta ao nosso prota quem será a isca, já que os jogadores de rank alto e nível baixo já estão em guildas. Nosso menino diz para ela ficar tranquila, pois ele conhece alguém que seria a isca perfeita. Corta para o Kirito ajoelhado em frente a uma mulher. Nosso prota está vigiando ele de um telhado e começa a chorar ao ver que ele estava indo cuidar de sua mãe doente todas as noites. Ele diz que uma semana depois do plano da isca, os rumores sobre o Kirito estão se espalhando rápido. Corta para o Kirito encontrando seus amigos em frente a um portal. Eles finalmente decidem ir caçar. Vemos que nosso prota irá segui-los disfarçado. Corta para o grandão lutando contra um troll.
O Kirito já decide e entra em ação, utilizando sua habilidade Espada do Dragão Adormecido, passando a lambida naquele bichão. Então a maguinha usa sua habilidade Lança Relâmpago para terminar de finalizar o bicho. Nosso menino que está vigiando eles, se surpreende ao ver o quão forte seu grupo se tornou, pois estão tancando o monstro de rank C facinho. O Kangol diz que já está na hora do culto agir, mas até agora estão parados. Ele decide usar sua autoridade da observação ali mesmo. Então eles veem alguns jogadores de nível alto finalizando alguns trolls. Eles não estão pegando nem as pedras de mana, estão apenas indo em direção ao Kirito. Finalmente morderam a isca. Enquanto isso a galera segue finalizando mais trolls. Quando um troll aparece atrás da Seol, do nada algo acontece. Alguém finalizou aquele troll primeiro que nossos meninos. Então surge um cara enorme e um maluquinho. Aquele maluco é o mestre da guilda Mir e o Kirito tem um ódio mortal por essa guilda. Aquele é o Kim Yeon-gun, filho do Kim Jae-un, dono da Mir Eletrônicos. O Kirito pergunta para ele o que ele está fazendo ali. Mas ele diz que só foi para aquele local para caçar. O Kirito manda ele meter o pé dali, mas na hora que o maluco chama ele de irmão. O Kirito fica pistola enquanto o Kim fica ofendendo ele. Ele já puxa sua espadinha e fala que vai dar um fim naquele mano. O Kim já fala que tem uns rumores sobre o Kirito rolando por aí, estão dizendo que ele tem ótimas habilidades e que estão no mínimo rank S. Então ele irá precisar de uma oferenda como ele. O Kirito já avança para cima do Kim, que contra-ataca ele com a maior facilidade. Ele parte para cima do Kirito desferindo diversos golpes contra ele. O Kirito continua tentando acertar ele, mas aquele cara é muito habilidoso. O Kirito já toma uma bicuda e vai voar longe. No momento que ele via tomar mais uma macetada ali, o grandão já entra na frente protegendo ele do Kim. O grandão tenta empurrar ele, mas seu traje tem uma habilidade chamada Defesa Absoluta. Ele já utiliza uma energia demoníaca mandando o grandão voando dali. Nisso o Kirito tá mais pistola ainda, ele utiliza sua técnica secreta do Dragão da Espada. O Kim já passa um sufoco para defender aquele ataque, se não fosse sua defesa ele tinha ido de caixa ali mesmo. Mas o Kim vai contra-atacar e utiliza a mesma habilidade do Kirito, que voa longe com o impacto daquele golpe. A Seol tenta curar ele ali. Mas o nosso grupo está sem esperanças. Vemos nosso prota assistindo aquela luta lá de cima. Ele já entende que a guilda que estava relacionada com o culto demoníaco era a guilda Mir. O Kangol diz que já assistiu demais àquela luta, então já está na hora de entrar em ação. Mas do nada ele vê o Kirito emanando uma aura poderosa. O Kirito fica pistola naquele lugar e desperta suas habilidades do deus marcial, partindo assim para cima do Kim. O Kim já fica surpreso pois está sendo ferido. Mas antes do maluco ir de base, o segurança dele entra em ação, mandando o Kirito para longe. O grandão já diz que se ele o seguir sem resistência cortará apenas um dos braços do Kirito. Ele já toma uma porretada na cara para ficar quietinho. No momento que o maluco vai arrancar o braço dele, nosso menino surge ali para salvá-lo, aparando aquela machadada. Ele já empurra o grandão que cai de cara no chão. O grandão pergunta se nosso prota tá com a corporação Varanda Capita. Mas ele diz que se estivesse com eles não estaria em um local como aquele. O segurança parte para cima dele. Mas nosso menino simplesmente segura a lâmina do machado a destruindo. O segurança decide apenar e utiliza sua energia demoníaca, alterando assim sua forma. Agora ele virou um capirotão pronto para amassar nosso menino. Enquanto isso o Kim tá lá atrás falando que nossos meninos estão lascados agora. Mas o Kangol, sem nenhuma paciência, já desce o porradão na barriga naquele maluco. Enquanto isso o mimado do Kim trancou. E já se pergunta se nosso prota é um ranqueiro ou algo assim.
Então ele bola a estratégia de fugir e contar tudo pro pai dele. Mas sabemos que ele tá lascadinho. Nosso prota já chega ali no cangote dele, o derrubando logo em seguida. Ele fala que é pro Kim terminar a ligação para o pai dele, já que era o que ele ia fazer. O pai dele atende aquela ligação. Nosso prota já fala que pegou o filho dele como refém. O Kangol diz que se ele quiser salvar o filho dele, é para ele ir naquele portal o encontrar. O velhão fica pistola e pergunta se nosso prota sabe com quem ele está falando. Mas enquanto isso nosso prota tá poucas ideias, de boa amassando a cara do Kim ali. Ele dá 20 minutos para o pai do Kim chegar ali. O Kim tenta oferecer dinheiro ao nosso prota, mas ele diz que existem coisas mais importantes, como ensopado e paz mundial. Nosso prota usa sua habilidade do terror no maluco e diz que pessoas apaixonadas são fáceis de usar. Eles finalmente saem daquele portal. A Chá e a capitã já estavam lá esperando por ele. Nosso menino apresenta a Seol e os outros para a Chá. Do nada rola um climão ali. Aí vocês são time Chá ou time Seol? Vemos que aquela galera tá toda ali para caso tenha uma treta com a guilda Mir, mas infelizmente a capitã não conseguiu reunir tantos. Logo um monte de vans começa a chegar ali. A galera já fica preparada. O velhote já sai do carro perguntando cadê o mano que conversou com ele por bola de cristal. Nosso menino já se apresenta ali dizendo que o velhote parece melhor pessoalmente. Ele já lança o filho do velho pra cima dele. A Chá e a capitã já ficam se perguntando como ele pode devolver um refém daquele jeito. O velho fala com seu filho, mas ele não o reconhece mais. O Kim começa a chorar ali, nosso prota com um sorriso nada maligno ali atrás. O velho já fica pistola por ter encontrado seu filho naquele estado. Os seguranças tentam pedir pro velho se acalmar, mas não conseguem. O velho parte para cima usando sua manifestação da força de aura de rank S. Do outro lado a Chá utiliza sua arma de rank lendário, a corrente sedenta por sangue. A treta entre aqueles dois começa. Aquele velho enorme chega na frente da Cházinha com tudo. Então ela usa sua arma para prender aquele velhote. Mas o velhote simplesmente destrói toda aquela corrente. Quando ele vai finalizar ela, a capitã entra em cena para tentar protegê-la. A capitã causa dano naquele vovô e destrói toda a sua camisa. O velhão fica pistola com a Chá e a capitã. Enquanto isso nosso menino só lá atrás assistindo aquilo tudo de braços cruzados. O velhote continua mandando elas saírem da frente, atropelando todo mundo que aparece no meio do caminho. A Chá diz que mesmo que ele seja poderoso, ele não poderá ignorar todo o dano que ele sofreu até agora. Ele ficará mais fraco e ela tenta utilizar suas correntes mais uma vez. Mas o velhão é potente, ele continua torando aquelas correntes com sua força bruta. Ele finalmente chega na frente do nosso menino e começa a correr igual um trem-bala em sua direção. Quando ele vai dar um socão no nosso menino, a capitã dá uma estocada nas costas dele impedindo seu ataque. Agora o velhote sentiu o dano entrando. Ele tenta dar um último golpe no nosso prota. Mas não restam mais forças em seu corpo. Nosso menino já provoca ele perguntando se não era ele que iria matar o Kangol. Corta para o nosso prota e a Chá na base do esquadrão Vara. Ela pergunta o que ele fez com o Kim e nosso prota diz que só mudou as memórias dele. Ela pergunta algumas coisas, mas o Kangol diz que ela não tem necessidade de saber muita coisa. Ela só precisa saber que está sendo de grande ajuda para ele. E ele também está ajudando, não é mesmo? A Chá toda receosa concorda que eles têm que se dar bem. Corta para o velhote todo preso pronto para ser interrogado. A capitã pergunta desde quando ele está trabalhando com um culto demoníaco. Eles perguntam também, o que era aquilo de invocação. O velhote já dá uma risada e diz que não irá falar nada.
O velhote diz que tem vários contatos na política e os chefes dela não passam de subordinados. A Chá já fica sem paciência e empurra aquele velhote na parede. Pistola, ela manda ele responder logo às perguntas. Nosso prota parabeniza as duas pelo trabalho, mas falam que elas já podem sair dali agora. O Kangol diz que se ele falar, as memórias do filho dele vão ser devolvidas. O velhote diz que com toda certeza o Kangol vai direto para o inferno. Nosso menino acha melhor não comentar que já veio de lá. Ele já começa a abrir o bico, dizendo que conheceu uma pessoa há uns 8 meses atrás. Aquele mano disse que se ele oferecesse os materiais para a cerimônia dele, ele o transformaria em um demônio. Ele explica que demônios têm vida eterna contanto que seu pescoço não seja cortado ou seu coração não exploda. Ela pergunta se ele acreditou naquela conversa e ele diz que acredita pois tem gente vivendo por mais de 1000 anos. Nosso menino fica surpreso e diz que vai ser chato acabar com uma organização com milênios de anos. Ele fala que os demônios podem viver para sempre com um corpo e uma mente jovem. Nosso menino pensa como aquele velhote está iludido. Se tornar um demônio é uma dor terrível, que não pode ser comparada a nenhuma outra. Elas perguntam sobre a invocação e o velhote fala que é um demônio que será invocado. Ele fala que conseguiram fazer algumas invocações porque a parede estava enfraquecida. Nosso prota já acha que aquilo é culpa dele. Ele fica um pouco sem graça, mas ele já desconfiava daquela informação. Ele começa a pensar se o sistema pode se recuperar sozinho, mas antes dele terminar seu raciocínio, o velhote fala que a parede está ficando mais fraca. Se as coisas continuarem daquele jeito, não é só o inferno que vai parar na Terra, mas aqueles malucos de Ernor também. Eles descobrem que a Guilda Mir não era a única grande guilda trabalhando com o culto demoníaco. Corta para aquele maluco mascarado do culto demoníaco. Ele viu toda a batalha contra o velhote e disse que é uma pena pois ele estava sendo útil. Mas como tem sacrifícios vindos das outras guildas, ele não fará muita falta. O maluco já reconhece o nosso prota de outros problemas com o culto. Então ele decide investigar melhor o nosso menino. Depois disso, ele manda eles darem início ao plano Eu Quero. Corta para Chá chateada, já que voltaram à estaca zero e terão que investigar outras guildas de novo. A capitã avisa que o governo irá recompensar no Kangol. Ele já pergunta se não vai ser um prêmio ou um certificado inútil. O Kangol finalmente volta para a casa da Seol depois de meses. A Echidna já começa a chorar perguntando aonde ele esteve. Ele já fala para ela que nunca vai abandonar ela, que ela pode ficar tranquila. Corta para eles no hospital, e o Kangol explicou para o Kirito que já imaginava que os demônios ficariam esgueirando-o após os rumores. Do nada começa a ter um climão entre a Seol e o Kang, mas a Echidna já fica pistola e manda eles descascarem uma fruta para ela. Insatisfeita, ela ainda manda ele tirar as coisinhas brancas da fruta. Após isso, o Kirito pergunta o que aconteceu com o Kim e o pai dele. Nosso menino fala para ele ficar tranquilo, eles passarão o resto de suas vidas na prisão. Ele ainda diz que o Kirito vai ser compensado pelo sistema judicial e sua mãe será transferida para o melhor hospital para receber tratamento. Ele já desaba em lágrimas ali e diz que o Kangol é seu benfeitor. Nosso menino já começa a se sentir culpado após o Kirito o chamar de irmãozão. Ele já confessa para todo mundo que possui uma habilidade Rank SSS, mas nosso prota fica surpreso quando ele comenta sobre o sistema Gaia pois é a primeira vez que vê alguém falando dele. Nosso menino acha que ele conseguirá consertar o sistema e que ele é realmente o protagonista. Corta para nosso prota e a Echidna finalizando alguns ogros no portal de Rank S subindo de nível. Ele finalmente conseguiu alcançar o nível 50 e o sexto despertar ocorrerá. Então um atributo com interrogação é desbloqueado, mas ele só será totalmente desbloqueado assim que conquistar o corpo de energia demoníaca extrema. Ele já fica indignado pelos pontos de interrogação novamente.
A Seol liga para o Kang e diz que ele deverá ir para casa ajudar com a mudança. Corta para eles impressionados com a nova casa deles. Ele diz para Seol que foi a Guilda Rosa Vermelha que deu para ele. No outro dia, eles decidem sair para passear já que nosso prota não tinha anda planejado para aquele dia. Enquanto as meninas compram as roupas novas, nosso menino fica cheio de sacolas para carregar. Nosso menino se lembra o porquê de ter saído do inferno, então ele decide pedir várias comidas em um restaurante. Mas enquanto ele estava comendo, do nada aquele mano top rank da Coreia chega ali do lado dele. Ele ficou sabendo da relação com o nosso prota com a Guilda Rosa Vermelha. Vemos que ele está ali para recrutar o nosso prota para sua guilda. Oferece tudo para ele, casas melhores do que as da Rosa Vermelha, além de 50 milhões de dólares. Nosso menino diz que mesmo ele oferecendo até um cargo executivo, aquela proposta está muito baixa. Ele oferece uma peça de rank lendário totalmente grátis ao nosso prota. Mas nosso prota recusa e o mano deixa o cartão dele ali. Mas antes de ir embora ele já pega uma comida e joga na sopa do prota dizendo que se ele misturar o sabor irá melhorar. Corta para ele dizendo achar que não quer ser subordinado de ninguém. Eles se encontram com a capitã e ela diz que localizaram um equipamento lendário que não estava vinculado a ninguém ainda. Então ele seria perfeito para o nosso prota. Aquele item é o casaco da Pérola Negra. Ele duplica os atributos do usuário por 1 minuto e pode ser usado uma vez a cada 2 horas. As meninas dizem que aquele equipamento não é grande coisa a não ser que a pessoa tenha algum atributo único. Então vemos a alegria do nosso menino ao receber aquele item. Nosso menino agradece a capitã e disse que vai dar seu melhor para eliminar o culto demoníaco. Ele finalmente veste a sua nova armadura. E o casaco reconhece como seu proprietário. Vemos que o atributo único do nosso prota, o Ki demoníaco, foi aumentado. Ele já pergunta se pode usar uns 10 casacos daquele, mas a capitã diz que só é possível vestir 5 peças de equipamento. A Chá pergunta se ele quer testar sua força em um combate. Eles finalmente chegam na sala de treinamento e a Chá vai dar seu melhor para descobrir o que nosso prota tem de especial que se sobrepõe seus níveis e atributos. Nosso menino já tá ligado que ela está tentando testar a sua força. O Kangol avança para cima da Chá, que já desvia do seu primeiro golpe. Ela tenta o acertar, mas parece que o combate está equilibrado entre eles. Nosso menino fica um pouco pistola por ela não estar dando o seu melhor. Ele já puxa o boné dela para baixo e diz que aquele boné só está atrapalhando ela. Ela já detona aquele boné ali mesmo, mostrando também aquelas correntes que ela havia usado contra o velhote. A situação começa a apertar contra o nosso prota e está ficando difícil de desviar daquelas correntes. Então em determinado momento ele usa sua autoridade dos céus para desviar daquele golpe. Então ele decide usar sua fúria do Kraken de seu equipamento para dobrar seus atributos. Enquanto ele desvia, a Chá vai destruindo aquele local todo. O Kangol começa a avançar em direção a ela. De cara com ela, ele usa sua autoridade da explosão. Ela consegue se defender daquela explosão, mas nosso prota pula por cima dela e utiliza sua autoridade do rugido ensurdecedor. Aproveitando que a Chá ficou um pouco atordoada, ele utiliza sua autoridade do poder divino mais a autoridade do vácuo destrutivo. Ele destrói a arma dela e finalmente ela está derrotada. Nós vemos o porquê agora. Olha o tamanho do buraco que ficou na parede depois daquele porradão. Nosso menino já fica surpreso com o desempenho daquele traje e agora entende por que as pessoas vivem atrás de um desses. Ela pergunta se nosso prota é humano, mas ele confirma e diz que ela deveria estar feliz já que ele está do lado dela. Enquanto isso a capitã tá pistola porque aquela sala custou milhões em impostos. Quando a capitã diz que eles terão que pagar o conserto, nosso prota pensa em pegar algumas pedras mágicas de ogros gigantes. Mas aquilo demoraria muito tempo, então ele sugere que eles derrotem o Eu Quero, o chefe do portal de Rank S.
O problema daquele chefe é que ele vive na água e tem uma resistência mágica alta, e como ele se esconde no fundo do lago, os ataques são complicados. Por isso a maioria das pessoas considera que derrotar aquele boss é impossível. Ele já explica para Chá que derrotar o boss pode ser a solução para que ele alcance seu sexto despertar. Vemos que quando os jogadores sobem de nível eles chegam em dois obstáculos. O esforço supremo que vem no nível 59 e o que vem no nível 89, o talento supremo. O jeito mais comum de superar esses obstáculos é derrotando um monstro-chefe forte para ultrapassar seus próprios limites. A Chá já gosta diz que pode ser uma boa ideia já que ela também está bloqueada pelo talento supremo. Ela já para e reflete que ela, nível 89, perdeu para uma pessoa nível 50. A capitã decide ajudar ele já que o prota falou que vão precisar de um especialista em curto alcance. E turma já está formada para tentar finalizar o boss do rank S. Mas mais uma pessoa de curto alcance ajudaria, então a capitã fala que tem uma indicação. Corta para eles derrotando alguns ogros gigantes no portal. A capitã finalmente apresenta o humano que vai ajudar eles, o segundo capitão do esquadrão Varan, Guilherme. Lá na água, o nosso prota utiliza sua autoridade do som. Então ele sente aquela criatura indo, aquele bichão já sai da água. Aquela raiazona começa a atacar um monte de espinhos envenenados em direção a eles. Nosso prota manda a Echidna preparar algo. Ela usa uma barreira demoníaca. Enquanto isso a capitã e o Gu preparam umas correntes. Nosso menino carrega eles no colo e começa a voar com eles. Ele lança os dois em cima daquela raiazona. Lá eles começam a fincar os ganchos naquela criatura antes que ela decida voltar para a água. O bichão vai tentar mergulhar, mas nosso prota pula primeiro dentro da água e usa suas habilidades do vácuo destrutivo e do poder divino. Mas não deu quase nenhum dano, já que nosso prota usou aquela habilidade dentro da água, ela apenas levou o monstro de volta para a superfície. Do nada o Eu Quero começa a solar um monte de faísca. Depois de prenderem todos os ganchos, a capitã fala pro Gu que eles têm que meter o pé dali. Um pouco depois deles pularem, o chefão solta uma habilidade de raios que certamente teria mandado eles de caixa. Enquanto isso vemos que o Kangol conseguiu entrar dentro daquela criatura e a Echidna envolveu ele com sua barreira. Parece que mesmo sem eles combinarem, a Echidna percebeu que nosso prota estava em perigo dentro daquele monstro e conseguiu colocar aquela barreira tão longe. Nosso menino já começa a rasgar aquele bichão saindo para o lado de fora dele. Ele avisa que os preparativos estão completos e vemos que as correntes estão amarradas em uns monstros gigantes de pedra. A Chá começa a chicotear aqueles bichão de pedra, que começam a se mover. Vemos que o plano é levar aquela raia gigante para a terra. Mas o bichão continua resistindo, parece que ele não está ficando fraco. Ele continua jogando vários espinhos em direção à praia. O Kangol pede para ela usar sua habilidade de drenar energia. Então ele ativa a defesa da armadura de gárgula e mesmo sendo difícil resistir ele tenta tancar o enfraquecimento da Chá. Parece que finalmente a raizona começou a ser puxada. Eles conseguiram arrastar aquele monstrão para a praia. Eles começam a macetar aquele bichão para dar logo um fim nele. Eles continuam fatiando e a Chá chega para ajudar. Mesmo que aquele bicho esteja preso, a luta continua difícil. Nosso menino já invoca aquele bidente. E começa a usar a fúria Kraken de seu equipamento para aumentar sua energia demoníaca. Então ele começa a girar aquele bidente. E começa a descer com toda a sua força em direção àquele monstro. A galera desvia daquele ataque e ele acerta o chefão. Uma luz forte acaba se formando enquanto eles tentam ver o que aconteceu. A Chá se pergunta se aquilo realmente pode ser feito por alguém de sexto despertar. Além disso, ele libera a segunda condição para o corpo de energia demoníaca extrema. Enquanto eles estavam comemorando, o nosso prota percebe que a mensagem de sistema quando ele derrota um monstro ainda não apareceu.
Então eles percebem que aquilo ainda não acabou. Do nada nosso prota sente uma energia demoníaca emanando daquela criatura. Aquele monstro começa a mudar a sua forma. O monstro começa a tentar fugir para a água, então Axá lança suas correntes na criatura. E todos começam a ajudar ela a puxar. O Kangol diz que já usou muita energia demoníaca para tentar derrotar aquele monstro e já está quase esgotado. Então a Echidna já vira um dragãozão e diz que vai cuidar daquilo. A galera já gela a alma quando vê o dragão, mas nosso menino fala que é só a Echidna. Ela já começa a macetar aquele bichão ali para ele tentar parar de fugir. Nessa hora a galera até já parou de tentar puxar aquelas correntes. O bichão só sendo macetado e a galera como? A Echidna finalmente conseguiu finalizar aquele monstrengo. A mensagem de sistema falando que o monstro-chefe de Rank S foi derrotado finalmente surge. Apesar do monstro ter sido derrotado, a restrição de nível do nosso prota ainda não foi quebrada. Eles decidem investigar aqueles tentáculos que saíram do monstro no último momento e nosso menino vai procurar o ponto que ele sentiu a energia demoníaca. Dentro daquela criatura fedida, eles encontram uma espécie de joia. Todos ficam tentando entender aquela situação. Mas nosso menino diz que sente energia demoníaca consensada dentro daquela joia. Parece que aquilo é uma versão demoníaca da pedra de mana, mas diferente da pedra de mana que se manifesta naturalmente, aquela parece ser artificial. A única organização capaz de ter feito algo daquele nível só pode ter sido o culto demoníaco. Axá pede para tirar uma foto daquela joia, mas enquanto isso nosso prota vai gerando sua autoridade do relâmpago escondido no monstro, que começa a se mexer, então todos ficam achando que aquele bicho ainda está vivo enquanto nosso prota faz algo com a joia. Então depois que eles veem que pode ter sido só uns espasmos ela pede a joia para o Vulcan. Mas do nada, sim do nada aquela joia sumiu da mão dele. Nosso menino e Axá ficam surpresos pela joia ter desaparecido. Ele já manda uma explicação de que talvez ela possa ter sumido após alguém tocar nela. Ele já fica emocionado ao ver que sua energia demoníaca aumentou em 3 pontos, já que caçou 100 ogros mas ela não tinha subido nem um ponto. Na base do esquadrão a capitã entrega o pagamento de todo mundo e diz que além de custear os reparos sobrou bastante para dividirem. Ela diz que além disso um novo ingrediente foi encontrado e a cauda do eu quero pode ser usada para forjar uma espada. Diz também que o equipamento vai aumentar a força ou a agilidade do alvo, mas nossa dupla aqui usa energia demoniada e poder mágico. Nosso menino diz que vai ficar com ela pois conhece uma pessoa que aproveitaria daqueles equipamentos. Corta para o grupo da Seol andando em um portal. Do nada o Kirito sente algo se aproximando de seus amigos e pede para eles se prepararem para lutar. Eles ficam sem entender nada por um momento, mas logo eles sacam o que está rolando quando um baita minotauro começa a correr em direção a eles. Porém, quando eles acharam que estava safe por ser apenas um minotauro de rank B, um baita de um minotauro enorme surge ali atrás do outro, macetando aquele minotaurozinho em sua frente. A galera fica em choque ao ver aquilo e já trancam o botico. Eles se preparam para o combate, mas aquele minotauro é insano e já empurra o tanque sem nenhuma dificuldade. O Kirito manda Seol fortalecer o tanque que ele deve se preparar para enfrentarem aquele bichão. A treta séria começa e eles fazem igual o Kirito tinha falado. Enquanto o minotauro maceta o tanque, o Kirito avança para cima dele com tudo. Usando sua técnica espada de dragão das nuvens ele avança, finalizando aquele minotauro com apenas uma peixeirada. Eles finalmente comemoram aquela vitória, então eles param para tentar compreender o que rolou com aquele minotauro, já que ele parecia mais agressivo e insano que os outros. Então o Kirito percebe algo vermelho brilhando no cadáver daquele bichão. Por hoje é isso pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.